montanha-russa, né, de emoções, que se a gente tiver como, pelo menos, amenizar, né, essa angústia, esse sofrimento, já vai ser muito benéfico para todos. A gente é impotente, né? A gente se sente sem saber o que fazer, sem chão. Fala, e agora? Agora temos que fazer tratamento, então, né, pra gente não ficar mais perdendo tempo, porque aí começa o relógio da sua idade chegar, você tem que tomar uma providência. Então a gente resolveu fazer o tratamento de fertilização, né, que foi proposto pra gente, inicialmente já a FIV. E sempre que quando a gente vai fazer a FIV, a gente fala assim, nossa, vou engravidar de gêmeos de cara, porque toda que vai fazer a primeira vez já tem certeza absoluta que tem gêmeos. É sempre assim, a gente quer que tenha gêmeos. E não está preparado para o negativo, né? A gente não está preparado para o negativo. Mesmo que o médico avise, fala assim, olha, 20% de chance, a mesma coisa, né? A nossa raça, a nossa espécie humana já é assim, né? Já temos isso, a fertilização não aumenta essa chance, continua aquilo. Mas a gente, por ser o tratamento, a gente fala assim, não, a FIV vai resolver meus problemas. E aí veio o negativo. A gente fica perdido, né? Sem saber o que fazer. Fala, nossa, mas a gente tinha tanta certeza que era tudo certo. A gente fez uma fertilização in vitro e não deu. Então, eu vejo que tem pacientes minhas, né? Eu já associo a minha fase com de outras, que quando faz a primeira, já traumatiza de uma forma que não pode ouvir falar naquilo mais, não querem mais saber do tratamento. E já eu não, eu demorei, né? Tem gente que já faz 8 seguidas, eu também não sei como conseguem, com psicológico. Eu fiquei ali 1 ano para tentar me recuperar, para tentar fazer outra. Medo, dúvidas, incertezas, insegurança, angústia, tristeza, pensamentos negativos, otimismo, esperança. Esse turbilhão de sentimentos faz parte do cotidiano de quem tem dificuldade para ter um bebê e precisa da FIV para alcançar a gravidez. E diante desse cenário, muitos casais querem controlar todo o processo e acabam recorrendo a uma série de exames e procedimentos que muitas vezes não têm comprovação científica de benefício. Mas o que muita gente se esquece é que antes da mulher engravidar no corpo, ela engravida na mente. E tendo em vista esse histórico de turbilhão de sentimentos, é fundamental, na hora de enfrentar a FIV, restaurar as nossas emoções. Fica comigo no vídeo de hoje, que eu vou te dar 3 dicas para você vencer a FIV na sua mente. Olá, eu sou o Dr. Anderson Mello, médico especialista em reprodução humana pela USP de Ribeirão Preto e também fundador deste canal Fertilidade e Saúde. E para me ajudar a divulgar esse vídeo, para ajudar outras pessoas que estão trilhando essa jornada da FIV, eu vou pedir que você se inscreva no canal, dê o likezinho, ative o sininho para receber novas notificações e com isso nós vamos estender as nossas mãos e vamos nos unir para juntos vencermos a jornada da FIV. No cotidiano da nossa vida, muitas vezes nós temos o controle da situação nas nossas mãos. E muitas pessoas que encaram a fertilização in vitro acham que o processo todo está na palma da mão. Mas, pessoal, para quem está nessa jornada, que vai começar esse tratamento, ou vai continuar a FIV depois de uma falha, é fundamental ter alguns conceitos. E o primeiro que eu queria dividir com vocês é justamente para a gente entender o sucesso de uma fertilização in vitro, a gente precisa primeiro conhecer como a natureza humana funciona, qual é o sucesso de nós termos uma gestação espontânea. E para facilitar o nosso raciocínio, eu gostaria que vocês comparassem todas as gestações humanas como um iceberg. Então, um iceberg, quando a gente está na superfície ali do oceano, a gente vê aquela ponta de gelo acima da superfície, mas por baixo nós temos outra muito maior, que não é visível lá de cima. E as gestações humanas, elas justamente funcionam como um iceberg. O que nós olhamos acima da linha do oceano são as gestações que nós fazemos nos diagnósticos. Então, o que nós temos aqui?
os abortos e aqui os bebês que nascem, os nascidos vivos. Aqui, a taxa de aborto ela é variável, de acordo com a idade da mulher, em torno de 12%, podendo chegar até 40%. Vamos colocar aqui uma média de 15% para facilitar o raciocínio. E a taxa de nascimento também é variável, a gente pode considerar algo em torno de 30%. Mas aqui embaixo, pessoal, nós temos 50% a 60% das gestações que nós chamamos de perdas invisíveis. Ou seja, de todas as gestações que a espécie humana tem, 50% a 60% acontecem gerando o embriãozinho implanta no útero, só que até a menstruação a gravidez é interrompida. E como a mulher não tem um atraso menstrual nesses cenários, ela acaba não fazendo o diagnóstico da gravidez. Então, observem, pessoal, que a maioria das gestações humanas, elas não são diagnosticadas e evoluem para essa perda invisível que muita gente chama de microaborto. E por que saber disso é importante? Porque quando eu faço uma analogia com a FIV, tudo que eu faço na fertilização in vitro está nessa parte oculta, nessa parte do invisível. A diferença é que a FIV, ela te permite documentar todas as etapas reprodutivas. Você sabe o momento da ovulação, você sabe o momento da fecundação, você sabe o momento que o embriãozinho está dentro do útero, você sabe o momento de fazer o teste. Então, a FIV, ela te passa uma sensação de controle que naturalmente não acontece, porque todas essas etapas reprodutivas também ocorrem, só que a gente só toma conhecimento retrospectivamente, quando é feito o diagnóstico da gravidez. Graças a Deus que existe esse mecanismo de seleção da nossa espécie. Porque se todo mês a mulher tivesse o diagnóstico da gravidez e soubesse que estava grávida e depois perdesse, o ser humano ia ter uma frequência de luto muito maior. Por outro lado, a fertilização traz mais angústia, traz essa percepção maior do luto justamente pelo controle. E aí, pessoal, isso mostra para a gente que existem, então, as limitações naturais do ser humano para alcançar uma gravidez. E para a gente falar de sucesso da PIB, vamos, então, falar do sucesso aqui do natural. A taxa de sucesso, ela varia de acordo com a idade da mulher. Então, observe que no auge da vida reprodutiva, dos 26 aos 30 anos, no primeiro mês de tentativa, nós temos uma taxa aproximada de 18%. Essa taxa, gradativamente, vai se reduzindo com o avanço da idade da mulher. Aqui, por volta dos 41, 42 anos, de 100 casais que tentam um bebê espontâneo com 2 relações por semana, 4 vão atingir o objetivo. Só que, por outro lado, com o passar dos meses, a maioria dos casais até 35 anos vão alcançar a gravidez. Dos 26 aos 30, depois de um ano, 85% está gestante. Dos 31 aos 35, 80%. Dos 36 aos 40, 50%, e aí vai caindo progressivamente. Então, a idade, pessoal, é um fator fundamental na natureza da mulher, na natureza humana. E por que esses números são baixos, 18, 15? Na verdade, eu poderia falar aqui que é 50% e 60% a mais, então seria 68, 78%. Mas 50, 60 tiveram aquela perda invisível e 18%, então, teria o nascimento do bebê. Essa grande quantidade de perdas invisíveis, pessoal, ela ocorre porque uma particularidade do ser humano é a produção de embriões geneticamente alterados numa proporção muito maior do que outras espécies de mamíferos. A principal alteração genética da espécie humana é a síndrome de Down. Nós produzimos muitos embriõezinhos com síndrome de Down, tem um que é a síndrome de Turner, que falta um dos cromossomos sexuais, o X ou Y, e existem também outras doenças genéticas. Só que, na grande maioria das vezes que a gente está gerando um bebê geneticamente alterado, o nosso organismo interrompe precocemente a gravidez.
Uma pequena parcela desses embriõezinhos vão conseguir ficar mais tempo dentro do útero, mas a grande maioria evolui para um aborto, uma outra perda. É aquele caso que você sabia que estava grávida e perdeu. E uma pequena parcela dos bebês geneticamente alterados nascem, por isso que nós temos as criancinhas, as pessoas com síndrome de Down ou outras doenças genéticas, mas essas perdas, essas falhas que a gente tem, ocorrem justamente como um mecanismo de seleção natural da nossa natureza mesmo, tá? E quando a gente vai para uma fertilização in vitro, a gente carrega essas limitações. O tratamento, a FIV, ela não modifica o DNA do óvulo, não modifica o DNA do espermatozoide, não modifica o patrimônio genético do embrião. Então, nós continuamos produzindo embriões geneticamente alterados. Mas a FIV, ela otimiza a fertilidade. Por quê? Porque, teoricamente, nós estamos numa situação de reserva ovariana normal, estamos trabalhando com mais de um óvulo ao mesmo tempo. Nós também estamos facilitando a união do óvulo com o espermatozoide. E estamos sincronizando o embriãozinho para o melhor momento aí para ele implantar. Então, na FIV, as taxas de gestação das mulheres com até 35 anos giram em torno de 49%. De 35 a 39, 37%. De 40 a 41 anos, 29%. E maior de 42 anos, 5%. Então, observem, pessoal, que aqui a nossa taxa de sucesso por ciclo, ela acaba sendo maior. Por quê? Porque nós temos mais de um embrião para trabalhar simultaneamente e temos também maior disponibilidade desses embriões para trabalhar consecutivamente. Essas taxas de gestação são por ciclo de estimulação. Então, por exemplo, um ciclo, a mulher formou 5 embriões, ela então teria, teoricamente, 5 transferências ou 3 transferências, se for colocar em algum momento de 2 em 2. Tá certo? Então, isso daqui é importante. As taxas são maiores, mas ainda assim, pessoal, elas não são 100%. Então, a primeira ferramenta que a gente precisa ter são essas informações, tá, pessoal? Não adianta você se enganar e começar uma fertilização in vitro achando que você sempre vai ter o sucesso. Pelo contrário, os dados que eu apresentei aqui podem ter variação, tá? Isso depende muito da população que está sendo estudada, da clínica, tá? Mas esses dados são muito próximos ao que as grandes sociedades internacionais colocam, a SRM, o ESHRE, quando você estratifica por idade. Então, para quem vai enfrentar a FIV, pessoal, não se engane. Você precisa, sim, ir com esperança, ir com fé, ir com otimismo, mas você precisa ter os pés no chão. Porque se a gente for ser racional, mais da metade das pessoas, dependendo da idade, muito mais do que a metade, não vai alcançar o sucesso numa primeira tentativa. E isso é importante você levar para o seu tratamento, porque se você tiver um negativo, não fique achando que o problema é com você. Não fique achando que a limitação é sua, do seu parceiro. A limitação é da espécie humana. Não temos como fugir disso. Então, fica a dica aqui. A dica número 1 é você, então, levar a informação das taxas de sucesso e saber que engravidar tem limitação para o ser humano. Tá certo? A segunda ferramenta, nós chamamos aqui de resiliência. Uma palavra que está muito na moda, resiliência. Que é a capacidade da gente superar as derrotas sem mudar o foco, sem mudar o objetivo. Pessoal, hoje não dá para pensar em tratamento de reprodução assistida, mesmo namoro programado e inseminação, mas aqui eu estou falando principalmente da FIV, não dá para a gente pensar nesse tratamento sem ter a prática da resiliência. Nós precisamos aprender a superar as derrotas. Você precisa aprender a trabalhar com a sua frustração. Você precisa saber que, infelizmente, você pode ter o negativo, mas você tem que criar estratégias de como você vai se recuperar para superar esse negativo. Bom, mas como que eu consigo ser resiliente? Então, existe, sim, alguma predisposição genética, mas a resiliência ela se baseia muito em crenças
que a gente adquire ao longo da formação do nosso caráter, da nossa personalidade desde a infância. Mas, se você não se acha uma pessoa resiliente, existem algumas técnicas, algumas ferramentas que você pode estar utilizando para melhorar, para ampliar, para adquirir a resiliência. Uma delas, pessoal, é você ter a capacidade de se adaptar ao novo. Então, você teve o negativo, é natural que você vai ficar triste, você vai chorar, você vai querer ficar até numa introspecção, num isolamento. Isso é válido, é saudável, é importante que você faça, tá? Mas, quando é duradouro e prolongado, aí acende a luz do alerta. Agora, passou essa fase de digestão do luto, pessoal, aí é importante que você tenha essa capacidade de adaptação a essa novidade. Então, eu vou contar uma história para vocês. Eu tive um casal muito querido, ela com 53 anos, veio à clínica e, durante a nossa conversa, eu fiz o aconselhamento que, para ela alcançar a gestação, ela precisava recorrer a óvulos de doador anônimo. E o casal foi pego de surpresa, porque ela já tinha 4 filhos de outro relacionamento, e ela não aceitava. Ela falou: doutor Anderson, eu não aceito, eu não quero, eu realmente quero tentar com os meus óvulos. E a gente ali foi conversando de um jeito bem descontraído, e durante a minha conversa com o casal, eu falei: olha, vocês vão ser o primeiro casal no mundo que nós vamos ter uma gravidez na FIV com óvulo de 53 anos. Para vocês terem uma ideia, a mulher tem uma idade média aí da menopausa, que é aquela última menstruação, 51 anos no mundo inteiro, no Brasil é entre 50 e 51. Então, para ela é com óvulo de doadora, mas eles não quiseram. Bom, optaram por fazer a FIV mesmo sendo taxativo, e ali, obviamente, que a autonomia do casal, a minha consciência estava tranquila a partir do momento que eu fiz o aconselhamento da melhor opção para eles. Partimos para o óvulo dela, tivemos um óvulozinho ainda, mas eles iam estudar geneticamente, o embrião não sobreviveu até o estágio de blastocisto, e aí, então, obviamente, que ela ficou muito triste, mesmo sabendo de toda a situação, mas depois, passados ali uns 15 dias, ela falou: doutor Anderson, agora estou preparada para ir para a opção que o senhor me falou. Eu precisava vivenciar tudo isso com o meu óvulo. Eu precisava passar por esse processo, receber as injeções. Agora, tudo isso me preparou para partir para a ovorecepção. E aí nós fizemos 2 ciclos de ovorecepção. Ela não engravidou na primeira transferência, mas na segunda engravidou de gêmeos, nasceram com 32 semanas. Né? Então, esse caso é um caso típico que a gente fala da capacidade de adaptação. Ela adaptou, ela mudou a estratégia dela para poder seguir rumo ao bebezinho. Uma outra coisa que ajuda muito, pessoal, é a gente mapear os pontos positivos e negativos que você teve no seu ciclo. Então, se você já passou pela fertilização in vitro e teve o negativo, não olhe só para aquilo que não aconteceu, que foi a gravidez, que é o nosso objetivo principal. Mas veja ao longo do processo o que você teve de positivo. A partir do momento que você consegue enxergar essas particularidades, você dá para a sua mente, para os seus pensamentos, espaço para poder enxergar para o futuro com um pouco mais de esperança. Por exemplo, o que a gente poderia ter de positivo num cenário que a mulher teve o beta-HCG negativo? Obtenção de óvulos. Poxa, vamos imaginar que seja uma paciente, que nem eu tive recentemente, um antimileriano de 0,18. E esse antimileriano de 0,18, a probabilidade dela não ter resposta à estimulação era de 50%. Essa mulher conseguiu 5 óvulos. Puxa, muito positivo. Primeira transferência negativa, mas do tratamento ela formou 3 embriões, havia transferido um só na primeira tentativa, foi para a segunda, nós transferimos 2. E ela engravidou de gêmeos. Então, apesar dessa mulher não ter alcançado a gestação inicial, ela teve uma resposta ovariana boa para aquele antimileriano e, melhor ainda, apesar dela ter tido negativo, ela não precisou fazer uma nova estimulação.
Então, quer dizer, isso não é um ponto negativo. Pelo contrário, isso dá força para a gente olhar ali para frente com um pouco mais de esperança, né? E ver estratégias que a gente pode fazer para tentar melhorar tudo isso. Uma outra coisa, antecipar frustrações. Frustrações. Se você já sabe que tem dificuldade para lidar com frustração, na FIV, pessoal, é importante que você faça aí uma reflexão do que realmente pode acontecer, como você vai encarar esse eventual negativo. Quando você antecipa uma possível reação que você pode eventualmente ter diante do negativo, isso vai te dar mais tranquilidade, vai diminuir o seu sofrimento ali na frente. Então, antecipar respostas a frustrações ajuda bastante. Uma outra coisa é o apoio, ou a literatura científica gosta de chamar muito, de suporte emocional. Você contar com outras pessoas para desabafar, para abrir o seu coração, ajuda a diminuir um pouco aquela carga, aquele peso que é inerente de quem acaba enfrentando o negativo. Então, encontre um porto seguro, um ponto de apoio, pode ser o seu parceiro, ou pode ser uma pessoa fora do contexto conjugal, da confiança de vocês ou da sua confiança individual, que vai te ajudar aí a ouvir, pelo menos, para você superar todo esse momento aí mais difícil. Uma outra ferramenta muito interessante, pessoal, é aprender com a experiência. Bom, tive um negativo. O que eu posso fazer de diferente? Eu realmente posso fazer um preparo do endométrio diferente? Às vezes nós fazemos muito isso. A paciente teve um negativo, com um ciclo preparado aí, com estrogênio e progesterona. Às vezes a gente acredita que menos é mais, a gente vai para o ciclo natural. Ou então, pessoal, você está naquele cenário bem difícil, uma baixa reserva ovariana, às vezes uma idade maior do que 40 anos, é difícil ali você ainda ir para a ovorecepção, mas você já passou por duas estimulações, não teve sucesso. Essa experiência que você teve vai te ajudar a fazer reflexões e vai facilitar a tomada de decisão para ir para um próximo ciclo. Eu tive uma paciente também que ela chegou para mim com 43 anos. E no meu aconselhamento, eu fui incisivo para ela que não era impossível ela ter gestação com óvulos dela, mas se a gente fosse pensar em sucesso de tratamento, que a melhor opção era a ovorecepção. Ela falou, doutor Anderson, enquanto você vê folículo nesse ovário, eu vou tentar com os meus óvulos próprios. Só que eu não imaginava que ela iria tão longe. Foram 7 estimulações. Quando ela ia começar a 8ª, ela perguntou quantos folículos ela tinha. Eu falei que ela tinha 3. Ela tinha um antibileriano de 0,32. E aí, então, nesse caso, ela falou assim, doutor Anderson, eu vou começar a 8ª, mas se tiver alguém fisicamente parecida comigo, eu vou pensar na hipótese da ovorecepção. E aí, pessoal, naquela semana apareceu uma potencial doadora, ela precisava desse empurrãozinho, apesar de eu sempre estar falando toda vez que ela ia começar um novo estímulo. Nesses estímulos todos, foi apenas um embrião com óvulo dela, e na nossa primeira transferência com óvulo de doadora, ela engravidou. Isso é importante porque a experiência dessa paciente ajudou a ela a formar alicerce para tomar a decisão do que fazer ali na frente. E hoje ela olha para trás e ela fala, puxa, eu precisei passar por tudo aquilo, mas a minha sensação de missão cumprida está ok. E uma outra estratégia que eu gostaria de deixar para a gente ter a resiliência, pessoal, é não culpar os outros. É muito comum as pessoas, quando tem uma frustração, quando tem uma derrota, quererem encontrar um culpado. E muitas vezes, nesse cenário, acabam colocando a culpa na clínica, no médico, no parceiro ou na parceira. Isso, pessoal, é prova de que a maturidade ainda emocional dessa pessoa não está completamente construída.
tá? E a partir do momento que você define aonde você vai fazer o seu tratamento, você tem que confiar, porque você está entregando a sua semente mais preciosa, que é o seu óvulo, o espermatozoide do seu marido, ou você está entregando o seu espermatozoide, o óvulo da sua parceira, e se você não confiar em quem você está entregando, para quem você está entregando tudo isso, é melhor você, então, nem iniciar o tratamento. Porque vocês vão ver, ou quem já vivenciou a FIV já viu, que parte do tratamento vocês não têm nem acesso visual, que é a parte embrionária. Vocês podem ter acesso à foto, e nós médicos muitas vezes também não temos. Quem acaba tendo esse acesso é o embriologista, que muitas vezes vocês nem conhecem. Então, se você confiou nos profissionais e confiou na clínica, pessoal, você então precisa ter a tranquilidade de que a sua sementinha preciosa está bem cuidada. E aí, culpar os outros, além de te deixar mal, porque você vai ficar com aquele pensamento ruminativo dentro de você, não vai resolver o seu problema. Agora, obviamente, se você teve alguma experiência que não foi boa, né? Aí sim é alguma coisa que antes de você tomar a decisão de mudar de clínica, o ideal seria você ter o diálogo. Acho que a transparência é tudo, né? Bom, então a outra ferramenta, a resiliência. Então nós precisamos ter informação e resiliência. Eu havia comentado no início desse nosso bate-papo é que enfrentar a fertilização in vitro é um verdadeiro turbilhão de sentimentos. É uma verdadeira montanha-russa, como eu já gravei no vídeo. Quem quiser, dá para procurar lá o videozinho da montanha-russa. E não é incomum, pessoal, a gente trazer a percepção do meio externo à fertilização para o ambiente do próprio tratamento. Então, por exemplo, eu costumo brincar com os casais. Você decide fazer uma profissão, você vai lá, se dedica, estuda e vai se formar naquilo que você decidiu. Decidiu comprar uma casa, decidiu comprar um carro, você leva o produto para sua casa. Só que aqui na FIV, pessoal, nós não estamos falando de produto, nós estamos falando de vida, estamos falando de limitação humana, estamos falando de natureza humana que é limitada. Então, não é incomum, muitas vezes, os casais terem a percepção de estarem controlando todo o processo. E aí, então, acaba se gerando uma angústia muito grande quando a situação foge do controle ideal que a gente esperava dentro daquele cenário. Então, eu dividi aqui para vocês, pessoal, que quando a gente vai falar aqui na estimulação ovariana, que tem uma duração média de 10, 12 dias, é importante que a gente divida o processo naquilo que a gente pode controlar e naquilo que a gente não controla. Então, o que nós controlamos? O uso dos medicamentos. O médico consegue controlar, consegue escolher o tipo de protocolo, de acordo com as necessidades de cada casal, necessidades clínicas e também necessidades financeiras. Isso a gente controla. A ultrassonografia. A gente toma a decisão de quando vão ser os retornos. A gente consegue avaliar a ultrassonografia. Então, nós também conseguimos controlar tudo isso. Nós conseguimos, pessoal, interromper os pensamentos negativos. É muito comum na nossa vida cotidiana, fora da FIV, ou mesmo durante a jornada dela, a gente ter pensamentos negativos. E hoje existem ferramentas para a gente controlar esses pensamentos negativos. E uma outra coisa que nós podemos controlar é o esclarecimento de dúvidas. É importante que vocês não fiquem com dúvidas durante esse processo, tá? Então, aqui é fundamental que vocês anotem durante a sua fertilização in vitro, durante a estimulação, possíveis dúvidas e esclareçam essas questões com os profissionais que estão conduzindo o tratamento. Agora, o que eu não controlo? A resposta ovariana, pessoal. A resposta ovariana ela é individual. E a gente sabe que a resposta ovariana à estimulação ela está diretamente relacionada à reserva ovariana. O que é a reserva ovariana? É o potencial reprodutivo da mulher.
Para a avaliação da reserva, nós levamos em consideração 3 aspectos. Idade feminina. Quanto maior a idade, maior a chance da gente ter uma resposta inesperada, ou mesmo uma ausência de resposta, principalmente depois dos 37, 40 anos. Nós temos a dosagem hormonal, o antimileriano e o FSH. Um antimileriano muito baixo ou um FSH muito alto mostra para a gente que é possível que a gente não tenha uma boa reserva ovariana e uma boa resposta à estimulação. E o terceiro fator, que é a contagem de folículos na ultrassonografia. Então, o folículo é aquela estrutura, né, pretinha, presente no ultrassom dos ovários, e o número desses folículos está diretamente relacionado ao sucesso do tratamento. Então, pessoal, isso nós não conseguimos controlar, porque é um efeito que está diretamente relacionado à idade da mulher, tá certo? Uma outra coisa que a gente não controla, os pensamentos negativos. O pensamento negativo, ele não pede licença para entrar, ele simplesmente vem do nosso inconsciente e ele aparece. Então, isso a gente não consegue controlar o surgimento deles, mas eu consigo interromper. Daqui a pouquinho eu vou falar de algumas ferramentas que a gente pode ter, tá? E nós temos também alguns efeitos colaterais, tá? Que a gente não consegue controlar. Por exemplo, hoje existe uma medicação de longação, chamada Elonva, que uma vez que você aplica a medicação, ela fica no seu organismo por 7 dias. E se você tiver algum efeito colateral relacionado a essa doença, a gente não consegue simplesmente bloquear. Você pode amenizar com alguns outros remédios, mas você não consegue bloquear porque você não tem como suspender, não tem como tirar aquele medicamento. Tá certo? E aí, pessoal, para a gente diminuir estresse, para a gente diminuir a angústia nessa fase da estimulação ovariana, a gente precisa focar naquilo que a gente controla. Porque o que não está no seu controle, não adianta você ficar gastando energia, só vai te trazer sofrimento, tá certo? Bom, passou a fase da estimulação, então a gente colhe os óvulos, né? E aí chega a fase do laboratório, pessoal. E aqui, na verdade, é uma expectativa muito grande, é uma angústia muito grande, porque aqui vocês não têm controle absoluto nenhum. Tudo isso daqui é feito aonde? No laboratório. Está lá com o embriologista. Nós, médicos, também não temos tanto acesso. Temos acesso à informação, mas ao processo da formação do embriãozinho, isso é o nosso babá chamado embriologista, que está ali cuidando dos embriõezinhos desde o início da vida deles. E para a gente entender o processo do laboratório, não é o foco total da nossa conversa de hoje, mas eu vou explicar como funciona todo o processo até a chegada do nascimento do bebê. E para facilitar, pessoal, todo esse raciocínio, uma outra analogia, como eu fiz lá com a iceberg, aqui eu vou fazer a analogia com o funil. Então, imagine que o funil é o início do tratamento e a pontinha dele, lá apertadinha, acaba sendo o nascimento do bebê. Então, na boca do funil, eu tenho o quê? Os folículos, né? Aquelas estruturas que contêm o óvulo lá que eu vejo no ultrassom. Então, de todos os folículos que eu tenho, que eu conto lá na menstruação para começar o tratamento, eu vou ter aproximadamente metade a 70% que vão crescer. Então, quando eu dou o hormônio, daqueles folículos todos, mais ou menos 50% a 70% cresce. Desses folículos que crescem, 80% dos óvulos que eu vou funcionar vão estar maduros. Ou seja, se eu tive 10 folículos aqui, 5 a 7 cresceram e 4 a 6 vão estar maduros para o procedimento. E desses 80% maduros, nós temos entre 80% e 90% que fertilizam, pessoal. Então, o óvulo maduro, eles avaliam no microscópio, é aquele preparado para o procedimento. Então, se você tinha 10 folículos, pegou teve 5 a 7 folículos que cresceram, e mais ou menos aqui, 4 a 6 que vão estar maduros, desses 4 a 6 maduros, 80% a 90% vão fertilizar. Ou seja, 3 a 5. Dos que fertilizam, praticamente todos, 90% a 100%, vão evoluir para o embriãozinho.
que a gente chama em estágio de clivagem. No segundo dia, o embriãozinho de clivagem, ele tem 4 células. É o primeiro número que vem da classificação. No terceiro dia, o número de células é de 8 ou mais. O segundo número, ele mostra para a gente se essas células estão simétricas e vem a porcentagem de integridade. O melhor embrião é o que tem a simetria e que tem uma porcentagem de integridade de 90% ou mais. É o segundo número. Então, observem. Aqui eu tinha de 3 a 5 óvulos fertilizados, eu vou ter de 3 a 5 embriõezinhos no terceiro e segundo dia também. Só que aí, quando eu levo o embrião para o quinto dia, que é aquele estágio de blastocisto, geralmente, pessoal, metade dele sobrevive. Então, ficaria, quando a mulher tem 10 folículos, de 1 a 3 blastocistos. E aqui, eu vou ter, então, o nascimento vivo no final. Então, observe, pessoal, que lidar com a fertilização in vitro é saber lidar com a perda. A perda começa desde o início do processo. E aí é interessante, porque quando você vai na prática, muita gente acaba olhando o mundo encantado da FIV e se esquece da alimentação natural que nós temos. Se você entende que esse afunilamento ele é natural, esse afunilamento ele pertence à espécie humana e não é um problema específico seu, nós vamos diminuir muita carga pesada que você está levando sem culpa, sem necessidade sua. Tá certo? Eu me recordo de um caso, pessoal, que foi muito interessante. Uma paciente de 32 anos, ela foi doadora de óvulos e teve uma resposta à estimulação espetacular. Foi tão boa que ela desenvolveu, sim, a síndrome do hiperestímulo ovariano, mas ela ficou com 21 embriões no terceiro dia. Ela não teve praticamente esse afunilamento. Até aqui no terceiro dia tinha 21. Nós congelamos 2 no terceiro dia e levamos 19 para o blastocisto, e aí veio a diminuição completa. Ela ficou com um blastocisto de 19 embriões. Puxa, para nós médicos foi uma frustração muito grande. Olha que a gente está acostumado a ter a perda, mas não uma perda tão intensa como ocorreu com ela, com uma mulher de 32 anos. E, puxa, foi difícil, porque nós fizemos as 2 transferências, ela não engravidou. E aí, o que aconteceu? Resiliência. Chorou, sofreu, se isolou um pouquinho, mas a gente sempre estava ali conversando, sempre estava ali trabalhando juntos. Eles deram tempo para a cabeça, veio a pandemia, e aí nós mudamos as nossas estratégias. Nós trabalhamos com a perspectiva de ter um resultado ruim, novamente, que isso poderia ser uma particularidade dela mesmo, do casal, mas a gente viu o que estava no nosso alcance, o que estava no nosso controle. E aí, então, na segunda estimulação, nós fizemos um protocolo que nós chamamos de mini-FIV, para a natureza dela participar mais ativamente do processo. E aí, pessoal, foi só alegria. Foram 10 embriõezinhos e na primeira transferência emplacou positivo e a criança está aí, ela está com acho que umas 20, 30 semanas agora. E o que fica, né, dessa situação toda, além da resiliência, é que a leva, né, o pool de folículos que se apresenta, porque a mulher ganha e perde folículos todos os dias. E o ganho e a perda de folículos que ela apresenta todos os dias pode variar em quantidade, em qualidade. Então, o que aconteceu? Provavelmente, a leva de óvulos que essa paciente teve lá atrás tinha uma qualidade inferior aos óvulos que se apresentaram para o ciclo que ela engravidou. A minha irmã foi assim. Minha irmã fez um tratamento aos 33 anos, pegamos 11 óvulos, ficamos com 2 embriõezinhos e eles não engravidaram. Nossa, o luto, a perda, a frustração, a resiliência, ela foi sendo gradativa, né? Porque isso é uma construção, não é do dia para a noite, mas foram 2 anos. E ela voltou com 35 anos, teve 17 óvulos, quer dizer, a resposta foi melhor que a anterior, e ficamos com 9 blastocistos. Transferimos 2, ela engravidou de gêmeos. Então, observem, pessoal, que a gente pode ter variação da qualidade dos óvulos conforme a gente está ali na fase da vida da mulher, mas não necessariamente em uma fase mais avançada, tem qualidade de óvulos pior também. Então, fica aqui a dica. Na fase do laboratório, pessoal, trabalhem com a percepção da perda.
Isso faz parte da fisiologia, faz parte da natureza humana, tá certo? E a última fase, pessoal, que é, na minha opinião, a fase mais difícil. Porque aqui nós não temos o controle nenhum. Nem nós, médicos embriologistas, e nem vocês que estão aí com o embriãozinho dentro do útero. Tá? Mas o que você pode esperar na fase da transferência embrionária? Já se prepare. Sangramento, pessoal. Se você tiver sangramento vaginal depois da transferência, pessoal, isso não necessariamente é um desfecho ruim. Nos primeiros dias pós-transferência, o sangramento pode ocorrer pela passagem do catéter pelo canalzinho do útero. O canalzinho é muito estreito, o catéter também, mas às vezes rompe-se alguns vasinhos. E esses vasinhos permitem que apareça o sangramento vaginal. Numa fase mais intermediária, a mulher pode ter o sangramento lá por volta de 5, 10 dias, e um sangramento secundário é a implantação do embrião. O embriãozinho, na hora que está implantando, também pode estabelecer uma reação ali com o endométrio, né, a camada interna do útero, e isso levar a extravasamento de sangramento. Outras vezes, a própria progesterona que a mulher está usando tem variação na circulação sanguínea. E isso manifesta como sangramento vermelho vivo ou do tipo borra de café, tá? E, mais para finalmente, a gente tem um sangramento, pode ter um sangramento, ele pode ser um anúncio de menstruação, ou também pode ser completamente inespecífico, pessoal. Então, guardem isso. Quando você tiver um sangramento vaginal, depois da transferência, não necessariamente esse sangramento tem desfecho desfavorável. Ele é inespecífico. Só com ele não dá para dizer que o tratamento deu certo ou que nós não vamos ter o sucesso na fertilização in vitro, tá certo? E nesse momento não adianta fazer exame, porque é um estágio antes do atraso menstrual. Imagine a mulher grávida, espontaneamente, que vai fazer o teste ainda. Nós estamos na fase que ela nem o teste fez. Então, se você fizer um ultrassom, não vai ajudar nada, porque você não vai conseguir ver. O embrião é microscópico nessa fase. Cólicas, pessoal. Dor abdominal. Isso aqui pode acontecer. E um dos principais motivos é a progesterona. A progesterona, ela deixa o intestino mais lento, porque ela relaxa a musculatura do intestino, a musculatura lisa. E aí, às vezes, acumula um pouquinho mais de gases, distende as alças, e a mulher sente um pouquinho de cólica. Se ela tem endometriose, ela também pode ter um pouco de cólica. Mas dor, pessoal, novamente inespecífico. Eu me recordo de um caso que eu tive, primeiro caso da minha clínica, foi o segundo caso da clínica privada, o primeiro que engravidou, que ela virou 2 dias antes do beta e falou assim: doutor Anderson, meu tratamento não deu certo. Eu estou com cólicas, igual de menstruação, é como se eu fosse menstruar. Eu falei, mas você sangrou? Tá igual a menstruação? Sangramento? Ele falou, não sangrei, mas a cólica é igual. Provavelmente eu não estou grávida. Eu falei, olha, você já engravidou alguma vez? Ela, não. Então, como é que você sabe que essa cólica não é gestação? Ficou. É verdade, doutor Anderson. E aí, para nossa alegria, ela apareceu grávida, né? Engravidou novamente, engravidou a primeira vez, ela nunca tinha ficado grávida, e aí ficou muito claro para a gente que cólica não é sinônimo, né, de insucesso de tratamento. E outra coisa que você tem que estar preparado é para não sentir nada. Nossa, é muito comum as mulheres entrarem em contato com a gente falando, nossa, doutora, eu não estou sentindo nada, eu acho que não deu certo esse tratamento. Na verdade, pessoal, a gente pode não ter absolutamente nada, tem mulher grávida que não sente nada de enjoo, nada de nada. Então, isso aqui é bem tranquilo. Até porque, nessa fase, a gente não espera ainda que a mulher tenha náuseas e vômitos da gravidez, tá? Porque a quantidade do beta-HCG é muito pequena. Então, não dá tempo ainda de aparecer esses sintomas. Não tem jeito. Os pensamentos negativos, eles não pedem licença para entrar. E em todas as fases da FIV, na estimulação, na fase do laboratório e na fase da transferência, é muito comum vir ideias de que nada vai dar certo, ou será que eu fiz algo de errado,
ou, nossa, estou passando por tudo isso, estou perdendo meu tempo, e entre outros pensamentos que acabam vindo. Então, para vivenciar tudo isso, é importante a gente criar estratégias que podem ajudar vocês a enfrentarem esses pensamentos negativos. Mas enfrentar aqui não é sinônimo de lutar. Não adianta você querer confrontar pensamentos negativos com ideias positivas só. Essas ideias positivas, elas podem trazer um alívio imediato, mas o pensamento ele acaba ficando mais forte. O pensamento negativo acaba ficando mais forte. Então, combater pensamentos negativos com pensamentos positivos não é a solução. Existem algumas regras, uma delas que eu vou começar falando aqui para vocês é a de nomear. Dê um nome para o seu pensamento. Quando você dá um nome, você personaliza e fica mais fácil de destacá-lo, de individualizá-lo, para você ajudar a interromper esse pensamento que está te trazendo sofrimento. Tá? Você pode dar o nome que você quiser. Você pode dar o nome, por exemplo, fracasso, medo, dúvida, aí você vai fazer isso. Bom, assim, depois que você nomeou, você precisa confrontar o pensamento. Tá? Como que a gente confronta o pensamento? Fazendo perguntas. Que tipo de perguntas? Isto é real? É verdadeiro? Quais as evidências de que isso é verdadeiro? Bom, como que a gente poderia confrontar o pensamento no cenário aqui da reprodução assistida? Eu fiz a transferência e aí começam aquelas dúvidas. Puxa, eu coloquei o embrião categoria 2, eu sei que um é melhor. Ah, provavelmente não vai dar certo. Ou eu tô com sangramento. Nossa, é uma borrinha de café, aquele vermelho bem escuro. O médico já falou que é inespecífico, mas eu não sei. Puxa, tá vindo uma cólica. Nossa, eu tô com medo que seja menstruação, mas ainda é muito cedo. É natural esses pensamentos virem na cabeça. Mas você precisa, então, confrontá-los. E aí, como você confronta? Peraí, tudo isso aqui, eu já busquei informação de que pode acontecer e eu estar grávida. Eu não fiz o meu teste de gravidez ainda. Então, eu não vou sofrer por antecipação. Eu vou realmente aguardar o resultado para ver no que vai dar. Pelo menos, pessoal, você vai passar a jornada inteira com muito mais tranquilidade, com muito mais segurança. Tá? E depois, você, então, na sequência que eu fiz, foi, na verdade, determinar. Você determinou que você vai aguardar o beta para sofrer. Né? Então, nomear o pensamento negativo, depois você confrontar com perguntas, tá? Quais as evidências de que isso é verdadeiro, você pode colocar quais as evidências que não comprovam isso que eu estou pensando, ou o que de pior pode acontecer caso eu tenha esse pensamento que eu estou realmente imaginando. E aí depois você determina, fala, não, então agora eu vou aguardar, eu vou esperar, e aí você determina, então, uma atitude, uma ação. Essa é uma das técnicas que ajudam a confrontar o pensamento negativo. Mas uma outra que eu prefiro, pessoal, ela vem aqui com essa sigla chamada PARE. PARE, o que significa? O P de parar mesmo. Que é mais ou menos, pessoal, como se eu estivesse educando uma criança que está fazendo algo de errado. Olha, pare, não pode fazer isso. Então você vai falar, veio o pensamento, opa, eu identifiquei meu pensamento, nomeei o meu pensamento, está aqui identificado. Eu já destaquei ele. Então agora o que a gente vai fazer? Ar, o A é de ar. Respire. Respire e foque na respiração. Você pode inspirar pelo nariz e expirar pela boca. Solta pela boca. Se você focar na respiração, você já vai tirar o foco do seu pensamento negativo e vai colocar aqui na sua respiração. A outra coisa que ajuda, junto com a respiração, é repare. Comece a prestar atenção no ambiente externo. É como se você tirasse o foco do pensamento ali, daquilo que está dentro de você, e você desfocasse, você colocasse a sua atenção no ambiente externo. Um pássaro que está voando, você vai ver.
no barulho de alguma coisa, de um cachorro latindo. Com isso, o pensamento negativo, ele vai ficando de lado e você vai ocupando a sua cabeça com outros assuntos. E o último é elogie-se. Aqui, pessoal, o elogiar, ele é um dos segredos para a felicidade do ser humano. Vocês, nós todos, precisamos aprender a comemorar pequenas conquistas. Puxa, nós vivemos no Brasil, um país com tanta divergência econômica, cultural, social. Você está tendo acesso a um tratamento que não é um tratamento barato, é um tratamento caro financeiramente, caro emocionalmente, e você já é um grande vitorioso no meio da população brasileira. Eu trabalhei no Serviço Público de Saúde e ali eu me deparei com cenários catastróficos. Chegou até mesmo algumas pessoas venderem imóveis, uma casa que eles moravam, para fazer o tratamento porque não tinham dinheiro para fazer o procedimento da FIV. Então, aprenda a cultivar, aprenda a comemorar pequenas conquistas. E na FIV, as pequenas conquistas são a grande diferença, porque você pode ter o revés, a perda no caminho, mas a jornada ela pode continuar. E aí aqui, então, pessoal, para ajudar vocês de forma mais específica, né, a passarem essa fase final da FIV, principalmente aí da transferência, pessoal, é estabelecendo algumas atividades, que eu chamo de atividades prazerosas. Nesse processo de espera, o ideal, pessoal, não é ficar mudando muito o cotidiano. Tem gente que resolve parar de trabalhar, para de fazer suas atividades de lazer, suas práticas de esporte. Aqui, o ideal é não modificar o cotidiano, focar-se em atividades prazerosas, mas é óbvio, se você vai se sentir mais segura, mais amparada, mudando o seu cotidiano, você pode fazer isso, desde que isso não traga estresse, tá certo? Então, aqui, as atividades prazerosas é uma ótima opção. Uma outra coisa, busque apoio de pessoas da sua confiança, o apoio social. Compartilhar a sua angústia com seu parceiro, com a sua parceira, ou com pessoas da sua confiança, vão ajudar você a superar todo esse trajeto com muito mais tranquilidade e segurança. Uma outra coisa fundamental, pessoal, seja compassivo com você mesmo, tá? Você não está sozinho. Lembra que o problema não é você, não é o seu parceiro, o problema é a espécie humana que tem limitação para engravidar. Tudo isso faz parte da nossa natureza. Não queira trazer para si culpa daquilo que não te pertence, daquilo que é da nossa natureza. Então, pessoal, as 3 dicas que eu queria deixar para vocês são essas. Informe-se sobre taxas de sucesso para que você diminua a frustração ali na frente. Desenvolva a resiliência para que você não pare no meio do caminho. E você também precisa aprender a controlar os pensamentos negativos da FIV para superar esse desafio com mais qualidade emocional. Não existe uma receita de bolo, tá? Essas ferramentas, elas precisam ser treinadas, praticadas, tá certo? É fundamental a prática para que você aprenda a enfrentar tudo isso e ter a qualidade no seu tratamento. Foi um prazer estar com vocês nesse vídeo de hoje. Não deixe de curtir aqui embaixo, se inscrever, ativar o sininho, que eu vou sempre estar trazendo novidades para vocês.